Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Desafios da Pós-Modernidade. Foi escrito pelo pastor Irã Lopes e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que os irmãos saibam que eu não escrevi uma linha sequer. Eu só vou ler e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Amado Deus, pedimos que Tu nos orientes, nos mostre as Tuas verdades, nos ensines e que nós possamos guardar no nosso coração aquilo que Tu estás nos ensinando. E que quando a gente realmente tiver aprendido, a gente possa colocar em prática. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje está em Timóteo, né? A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Então, só relembrando o que já foi dito, que essas cartas que foram escritas para Timóteo foram escritas pelo apóstolo Paulo, e Timóteo era muito jovem, mas era uma pessoa muito responsável. Paulo o tratava como se fosse um filho, e ele escreve essas cartas para que possa reforçar a responsabilidade que ele tinha de supervisionar as igrejas de Éfeso e da Ásia Menor, que faz parte da Turquia. Hoje, né? Hoje faz parte da Turquia. Então, essas cartas são como se fossem guias de orientação. Então, para nós, elas servem para quê? Para que a gente possa ler, refletir sobre ela e trabalhar na nossa fé e evitar falsos entendimentos, né? Então, isso é importante porque é um manual que o apóstolo Paulo então envia a Timóteo, e como já foi dito também anteriormente, essas cartas foram escritas no ano de 62 a 66 depois de Cristo. Então elas têm 1958 anos e são sempre muito atuais. Então eu vou ler com os irmãos, tá bom? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 8. E Paulo diz assim: os últimos dias. Lembre disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entraram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também estes homens são contra a verdade. Amém? Bom, só uma curiosidade, Janes e Jambres aqui citados, eram magos que se opuseram a Moisés, né? Lembra quando ele transformou a vara em serpente? Então, lá em Êxodo fala, né, que alguns magos também fizeram o mesmo. Então, o nome deles só está escrito aqui, em nenhum outro lugar da Bíblia. Mas eles estão referidos em outros livros que a gente chama de apócrifos, né? Que são livros que a gente entende que não foram inspirados, mas são livros que devem ser levados em conta, sim, porque contam fatos históricos importantes daquela época. Bom, isso dito, vamos agora para o nosso texto aqui.
cujo nome é Desafios da Pós-Modernidade, e o nosso versículo é o versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. Bom, o texto então diz que a gente está vivendo a chamada pós-modernidade. Então, a pós-modernidade seria tudo que vem depois daquilo que já foi estabelecido, a Revolução Industrial, enfim, todas as coisas agora são transformadas. Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo, uma pessoa muito importante, ele diz que nós estamos numa modernidade líquida, né? É como se nada tivesse forma e ela vai se encaixando. Então, a pós-modernidade, ela tem a ver com a mídia, com o consumo desenfreado, com a polarização social. Quem é rico está ficando cada vez mais rico, quem é pobre ficando cada vez mais pobre. Então, isso que é a pós-modernidade, né? Então, já aconteceram muitos fatos históricos e agora as coisas se transformam rapidamente de uma forma que a gente praticamente perdeu o controle. Então, ele diz que a gente está vivendo essa pós-modernidade e este século que nós estamos vivendo, o 21, foi privilegiado pelo grande desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa excelente e maravilhosa. Eu amo. Assim, eu não faço nada sem tecnologia, mas ela precisa ser usada com discernimento. Então, essa nova geração que está chegando aqui, ela sofre com alguns males que a própria tecnologia tem trazido como consequência. Então, aqui ele fala sobre a síndrome do dedo nervoso, que é a síndrome do polegar, né? Então, quem tem mais de 30 anos, né, como eu, acaba digitando com o dedo indicador. Mas essa nova geração, até por causa do jogo, os jogos no videogame, né, os millennials, eles digitam com o polegar. E digitam tanto que acabam ficando com inflamações nos dedos, nos tendões, de tanto tocar na tela, de tanto digitar, usar os gadgets, enfim. Outra coisa também que essa geração está sofrendo é a nomofobia. Os irmãos devem saber que é o medo de ficar sem celular, ficar sem comunicação. Então é como se a pessoa tivesse um surto, né? Começa a dar dor de cabeça, suador, como se fosse uma droga que ela estivesse sem. Então, nomofobia, no de não, né? Sem. Mo de mobile, de celular, e fobia de medo. Então, a pessoa tem tanto medo que ela passa mal. Outra doença que traz também a tecnologia é o text neck, quer dizer, o pescoço de texto. Então, de tanto a gente digitar, a gente acaba ficando parada muito tempo, com a cabeça para baixo digitando, e a cabeça vai ficando para frente e vai pressionando a coluna, os músculos. Então, a nossa cabeça mais ou menos pesa 6 quilos. Nesta posição de projeção da cabeça para frente, ela passa a pesar para o nosso corpo mais ou menos 27 quilos. Então, aí nós vamos tendo problemas de postura, de coluna, e vamos passando cada vez mais, ficando cada vez mais doentes. Então, assim, a gente vê essas coisas porque elas estão passando dos limites. Então, as pessoas estão em qualquer lugar usando os smartphones. Você vê as pessoas no restaurante, na rua, em todo lugar, todo mundo ali, ó. Às vezes tem um casal de namorados juntos, mas eles não estão conversando, cada um tá no seu celular. E é muito comum até nas igrejas nós vermos pessoas usando o celular na hora do sermão, na hora que está acontecendo o culto. Já aconteceu comigo, irmãos, de eu ficar perto de uma pessoa na hora do culto, que o celular da irmã não estava no silencioso. E o culto inteiro
fazia barulho de mensagem. Então a irmã não estava usando o celular, mas aquilo me distraía, porque toda hora pim, pim, pim. Então nós temos que ter cuidado, né? Porque a tecnologia é uma bênção, mas nós temos que saber utilizar. Então, o texto diz que assim, em qualquer lugar a tecnologia está sendo usada, até dentro das igrejas, tem um número impressionante de pessoas digitando moderníssimos celulares. Então, nós somos as pessoas mais bem informadas de todos os tempos que até então vieram. Mas, em contrapartida, somos as pessoas mais desinformadas sobre Deus e sobre as suas leis. Inclusive, foi feito uma pesquisa, e eu até já comentei isso, creio que por aqui, que fizeram uma pesquisa, perguntaram para as pessoas se elas acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Elas disseram que sim. Se acreditavam que a Bíblia era um manual para a solução de problemas, e as pessoas disseram que sim. E perguntaram quanto por cento de 0 a 100%, quanto da Bíblia as pessoas liam por dia, por exemplo. Então, tinha pessoas assim que não liam nada, tinha pessoas que não liam nem por dia, nem por semana, nem por mês, só lia assim, o trecho lá que o pastor falava na hora do sermão, ou então aqueles versículos que as pessoas vão jogando no Facebook. Então, moral, foi descoberto que a maioria dos cristãos não chega a ler 30%. Não tem 30% dos cristãos que leem a Bíblia diariamente. Então, isso é muito sério, né? Então, nós sabemos sobre tudo, né? Mas sobre as coisas de Deus nós não temos interesses. Então, por outra ótica, ele fala que a geração que está aí é uma geração que questiona tudo, é uma geração de liberdade desenfreada, que não tem referência, que não tem respeito, não tem limites, onde tudo é relativo, né? Diz aqui uma geração relativista, uma geração narcisista. Então, Narciso é aquela que se ama, que se acha lindo, maravilhoso, gosta de contemplar-se a si mesmo. Uma geração hedonista que, assim, que acredita que o prazer é o bem supremo. Uma geração que é cética, isso quer dizer que não acredita, duvida de todas as coisas. Então, isso tudo dentro, o texto diz esta frase, dentro do pensamento escatológico do apóstolo Paulo, nos versículos de 1 a 5. Então, essa frase quer dizer que o pensamento escatológico é o pensamento que Paulo tem a respeito do fim do mundo. A escatologia é o que vai estudar os acontecimentos do fim do mundo. Então, na visão aqui do pastor Irã, ele fala que ele fica muito triste quando ele vê pessoas que parecem intelectuais, mas não são, e ficam falando bobagens, né? Sem nenhum embasamento bíblico. Com declarações tipo Deus não existe, né? Como Nietzsche, né? Disse que Deus não existia, então ele dizia que Deus estava morto, e na verdade quem está morto é o Nietzsche. E que Jesus não é Deus. Enfim, coisas desse nível que são ditas por pessoas que são incrédulas e são tolas, né? São tolas, moralmente tolas. Então, ele diz aqui que nós que somos servos do Senhor, a gente tem que estar preparado espiritualmente e na Bíblia, nas Sagradas Letras, para a gente enfrentar esses desafios do tempo, desses tempos tão difíceis. Por quê? Porque lá em 2 Timóteo 3,16 diz que somente a Escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que a gente esteja preparado para toda boa obra. Então, nós temos que manejar bem a Bíblia, né? Então, a tecnologia facilita a nossa leitura, mas também muitos de nós deixaram de decorar os versículos, trechos da Bíblia, porque é muito mais fácil encontrar no celular rapidamente. Então, nós temos que manejar bem a palavra da verdade, entendeu? Até que para que
quando sejamos confrontados a respeito da nossa fé, nós saibamos responder. Amém? Então, esses são os desafios da pós-modernidade, que os irmãos possam enfrentá-los com a palavra, com essa espada. Amém? Bom, o nosso manancial diz que não adianta não adianta intelectualidade sem espiritualidade. Termino aqui com o meu abraço fraternal, logicamente com o meu abraço de ursa, e com a palavra de ordem que é saudades.